Em 1933, numa pequena aldeia no nordeste da Sibéria, cientistas soviéticos registraram uma temperatura que, até hoje, nenhum lugar habitado do planeta voltou a superar. Menos 67,7 graus Celsius. Não é erro de leitura, não é câmara fria industrial, é o ar livre, é do lado de fora, é onde pessoas acordavam de manhã, faziam café e iam trabalhar. A Sibéria é o maior território contínuo do planeta. 13 milhões de quilômetros quadrados de florestas, tundra, montanhas e lagos. Uma região que ocupa quase 10% de toda a superfície terrestre e que por séculos serviu tanto como lar de civilizações antigas quanto como destino de exílio para quem desagradava o poder. Ela é remota, extrema e ao mesmo tempo surpreendentemente habitada. Hoje, nesse trem chamado mundo, a gente vai até lá, entender como as pessoas vivem, o que a natureza esconde e por que um lugar assim, frio e implacável, ainda consegue ser um dos mais bonitos que o olho humano pode encontrar. E se no final você ainda quiser comprar passagem para ir de férias, eu respeito. Cada um sabe da própria coragem. Então, o que é a Sibéria afinal? Primeiro, deixa eu te situar no mapa, porque a Sibéria é grande, ridiculamente grande. Olha, a Sibéria ocupa cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase dois Brasis inteiros. E é só a Sibéria. Ainda faz parte da Rússia, que é maior ainda. Para você ter ideia, ela sozinha representa quase 10% de toda a superfície terrestre do planeta. 10% do chão do mundo inteiro fica ali, naquela região gelada. Fica a leste dos Montes Urais. Avança pela Ásia até o Oceano Pacífico. É taiga, aquela floresta fria infinita, misturada com tundra, montanhas e lagos que parecem mares. E mesmo com todo esse tamanho, a Sibéria é uma das regiões menos habitadas da Terra. Tem mais urso do que gente em muitos cantos por aí. Ah, e uma coisa importante. Quando o russo fala, tô indo para a Sibéria, pode ser que ele tá indo de férias, pode ser que foi mandado pelo governo como castigo. Isso aconteceu muito na história. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Agora vem o que você estava esperando. O frio. Existe um lugarejo na Sibéria chamada Oymyakon, menos de 500 habitantes. Fica na República de Sakha, também chamada de Yakutia. E esse vilarejo tem o título não muito cobiçado de lugar habitado mais frio da Terra. Em 1933, foi registrado a temperatura de menos 67,7 graus Celsius. Para você comparar, o interior de um freezer doméstico chega a tipo menos 18 graus Celsius. O Oymyakon é quase 4 vezes mais frio que seu freezer, e tem gente morando lá. Tem registros mais recentes de menos 71 graus Celsius, 71 graus negativos. Isso nem parece número de temperatura, parece nota de escola. Mas o mais bizarro não é só o número, é o que acontece na prática. Quando a temperatura bate em menos 40 graus Celsius, os termômetros comuns simplesmente param de funcionar, congelam. E aí, como que você sabe que está frio? Você vai do lado de fora, respira, e o ar que sai do seu nariz congela antes mesmo de ter ido longe. Tem um experimento famoso que qualquer pessoa que vai lá tenta: jogar água fervente para cima. O que deveria cair de volta como líquido explode no ar em cristais de neve antes de tocar o chão. Física no limite. E sabe o que é mais impressionante? A amplitude térmica. No verão, a temperatura pode chegar a 35 graus positivos. Ou seja, existe quase 100 graus de diferença entre o inverno e o verão na mesma região. Isso é recorde mundial. Um dia você está de camiseta, daqui a alguns meses o mesmo lugar te mata se você sair sem casaco por 10 minutos.
E aí vem a pergunta que você certamente está fazendo. Mas como é que alguém vive assim? Você chega em Yakutsk, a maior cidade da região, conhecida como a cidade mais fria do mundo, e a primeira coisa que você nota é que ninguém desliga o carro. Nunca. Os carros ficam ligados dia e noite, porque se desligar, a bateria congela e o motor não esquenta de volta. É literalmente mais barato gastar gasolina do que correr esse risco. As casas são suspensas, construídas sobre estacas, porque o solo da Sibéria é o que os cientistas chamam de permafrost, um solo permanentemente congelado, que vai até 1.500 metros de profundidade. Se construir direto no chão, o calor da casa descongela o solo e a estrutura afunda e range igual velharia. O mercado de Yakutsk funciona ao ar livre, mesmo a menos 40 graus Celsius. Por quê? Porque faz sentido. Não precisa de freezer. A cidade inteira já é um. Peixes ficam empilhados como toras de madeira. O leite é vendido em bloco sólido. Você compra um bloco de leite e leva para casa para derreter. A iguaria local é a estroganina. Peixe cru, congelado, raspado em fatias finíssimas, comido com sal e pimenta. É tipo sashimi, mas com muito mais história para contar. E a solidariedade, obrigatória. Se o seu carro quebrar na estrada no meio do inverno e ninguém parar em 2 horas, você pode morrer. Todo mundo sabe disso, por isso ninguém deixa ninguém para trás. É um código moral que o próprio clima criou. Mas, calma aí, que a Sibéria não é só casaco e sofrimento. Ela é absurdamente bonita. E o maior cartão postal é o Lago Baikal. O Baikal é chamado de Pérola da Sibéria, e não é à toa. Olha os números: 636 quilômetros de comprimento, 1.680 metros de profundidade, o mais fundo do mundo, 25 milhões de anos de existência, o mais antigo do mundo, e tem 20% de toda a reserva de água doce não congelada do planeta. 20%. A água é tão transparente que em alguns pontos você enxerga até 40 metros de profundidade, e é tão pura que pode ser bebida direto. No inverno, ele congela completamente e vira uma paisagem de outro planeta. O gelo fica translúcido, azul, com veios e bolhas congeladas em padrões hipnotizantes. É possível dirigir sobre ele, e enquanto o frio aperta, o lago emite sons, como tiros, como cantos, que é o próprio gelo expandindo sob pressão, uma sinfonia natural. No verão, tem trilhas, caiaque, acampamento, passeios pela ilha Okon, sagrada para o povo buriata, que mora ali há séculos e ainda pratica rituais xamânicos às margens do lago. E para o fã de bicho, o Baikal tem a única foca de água doce do mundo, chama Nerpa. Ela evoluiu isolada ali por milhões de anos, não existe em lugar nenhum mais. Patrimônio da Unesco desde 1996 e candidato às 7 maravilhas da natureza. Se você um dia puder ir a um lugar na Rússia, que seja esse. Agora, vou falar uma coisa que deixa qualquer um com a pulga atrás da orelha. A Sibéria guarda alguns dos maiores mistérios não resolvidos do mundo. Em 1908, uma explosão aconteceu na região de Tunguska, na Sibéria Central. Algo como um meteorito ou cometa explodiu na atmosfera com a força estimada de 1.000 bombas de Hiroshima. Derrubou 80 milhões de árvores numa área de 2.000 quilômetros quadrados. E não deixou cratera. Até hoje existe debate sobre o que exatamente aconteceu. Depois tem o Vale da Morte, Uliuliung, na Yakutia. Caçadores e nômades locais relataram por décadas encontrar estranhas casas de ferro, hemisféricas brotando do solo congelado, objetos metálicos enterrados que não parecem ter origem natural. Um homem chamado Mikhail Koreksky foi lá 3 vezes. Na última, dormiu dentro de um desses caldeirões com amigos. Nada dramático na noite, mas
Um mês depois, um dos amigos perdeu todo o cabelo. Koreski desenvolveu feridas na pele que não saravam. E o que são essas coisas? Formações geológicas? Requisitos de uma tecnologia antiga? Ninguém sabe. E hoje não tem como confirmar. A região é remota demais e as estruturas parecem ter sumido com o degelo. E tem a Estrada dos Ossos, uma rodovia de 2.000 quilômetros construídas por prisioneiros do Gulag, sistema de campos de trabalho forçado da era da Stalin. Os trabalhadores morriam, e como o solo era permanentemente congelado e impossível de cavar, os corpos foram usados como parte da fundação da própria estrada. Cada metro dessa rodovia literalmente repousa sobre quem a construiu. Hoje, ela é a única ligação de Yakutsk com o resto do mundo, e viajar sozinho por ela ainda é arriscado. Tá bom, você assistiu tudo isso e tá pensando: ah, mas eu quero ir. Tá bem, vai, você é muito corajoso e eu respeito. Vamos lá. Primeiro, o trem Transiberiano é a ferrovia mais longa do mundo. Vai de Moscou até Vladivostok, 9.289 quilômetros. Passa por 8 fusos horários, dura cerca de 6 dias e é uma das experiências mais épicas que um viajante pode ter. Você vê a Rússia mudar pela janela, florestas, estepes, o lago Baikal no horizonte. Segundo, Yakutsk, a capital da Yakutia, cidade moderna, cheia de museus e mercados, onde a vida segue normalmente a menos 50 graus Celsius. Tem até museu do permafrost. Você entra em túneis gelados e aprende sobre o solo congelado que sustenta a cidade. Terceiro, Irkutsk, cidade histórica cheia de casas de madeira do século XIX, que serve de base para visitar o lago Baikal. Gastronomia local, arquitetura interessante e um charme de cidade de exílio intelectual. Foi para lá que mandaram nobres e artistas que desagradavam o poder. Quarto, Lago Baikal e Ilha Okhom, o ponto alto da viagem. 2 dias ali valem mais do que 10 em qualquer resort. E se você for um caçador de aurora boreal, Norilsk, lá no extremo norte, é um dos melhores pontos. A aurora boreal sobre um cenário industrial siberiano. Único. A Sibéria é daqueles lugares que a gente acha que conhece. Pelo nome, pela fama de frio, pelo estereotipo de terra hostil e punitiva. Mas quando você para olhar de verdade, o que você encontra é outra coisa. É uma gente que aprendeu a viver onde ninguém sobreviveria. Uma natureza que é cruel e linda ao mesmo tempo. Mistérios que a ciência ainda não fechou. Belezas que poucos olhos humanos conseguiram ver. É o tipo de lugar que te lembra que o mundo é muito maior e mais estranho do que qualquer mapa consegue mostrar. Aqui, no nosso canal Um Trem Chamado Mundo, a gente viaja sem sair do lugar, mas com a esperança que um dia a gente encontre de verdade as paisagens que a gente viu juntos. Se esse vídeo te deu vontade de saber mais, de viajar, de abrir um mapa e botar o dedo em algum ponto perdido do mundo, então ele cumpriu o que veio fazer. Se você está em casa, quentinho, com seu café ou seu chá na mão, aprecia isso, porque tem gente em Oymyakon agora mesmo olhando para o termômetro e pensando: hoje está tranquilo, só menos 40 graus. Um beijo do Brasil gelado para eles. E se você gosta de vídeos como esse, se inscreve, compartilha e já embarca para o nosso próximo destino. Por aqui, o trem não para.